Olá, tudo bem? O assunto da vez agora é sistemas. A aula 1 vai tratar justamente da introdução dos sistemas. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é uma equação linear, porque a gente vai trabalhar com sistemas lineares. Então, é dito, equação linear, toda equação que pode ser escrita na forma A1x1 mais A2x2 mais A3x3 até o ANxN, isso sendo igual a B. Onde x1, x2, x3 até o xn são as nossas incógnitas. E A1, A2, A3 até o AN são ditos os nossos coeficientes das incógnitas. E por fim, o B, que é o nosso termo independente. Então, para que uma equação seja dita linear, é necessário que você tenha todos os elementos das incógnitas com grau igual a 1, para a gente poder conseguir chegar no que a gente chama de equação linear e depois resolver sistemas lineares. Então, agora a gente vai tratar de uma equação linear, sua classificação. Quando o b é igual a zero, dizemos que a equação linear é classificada como equação linear homogênea. Então, assim, vamos fazer exemplo aqui. Se eu tenho 2x menos 8 igual a 16, isso aqui é simplesmente uma equação linear. Agora, se eu tenho 12x mais 4y menos z igual a zero, agora percebam que o b ele é igual a zero. Então, nós vamos ter uma equação linear homogênea. Então, a classificação para dizer que uma equação linear é homogênea é simplesmente caracterizar que o meu b vai ser igual a zero, ou seja, o termo independente é igual a zero. Quando duas equações têm as mesmas soluções e o mesmo conjunto universo, então a gente vai estar falando de equações equivalentes. Então, olha só, vamos dar outro exemplo aqui. Se eu tenho 2x menos 8y igual a, sei lá, 16. Então, como é que eu faço para poder resolver e dizer e mostrar que é uma equação equivalente? Se eu pego essa equação e multiplico ela por 5, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter 5 vezes 2x vai dar 10x. Menos 5 vezes 8 vai dar 40. Então, menos 40y. Igual a 16 vezes 5, que dá 80. Então, eu posso afirmar, nesse caso aqui, que eu tenho duas equações apresentadas que são equações equivalentes. Então, as duas são equações equivalentes. Por quê? Porque elas apresentam as mesmas soluções e têm o mesmo conjunto universo determinado. E agora que a gente já consegue classificar as equações lineares, a gente vai para o assunto da aula, que é justamente os sistemas de equações lineares. E é possível identificar sistemas de equações lineares de m por n em m equações lineares e com n incógnitas. Então, sempre que a gente tiver um m por n, o m é o número de equações lineares e o n é o número de incógnitas desse problema. Então, como que seria um sistema linear 2 por 2 nas incógnitas x e y? A gente pode dar como exemplo duas equações que tenham x e y e as duas incógnitas presentes. Então, 3x menos y igual a 10 e 2x menos 5y igual a 1. Esse, então, seria um exemplo de um sistema linear 2 por 2. E como que seria um sistema linear 3 por 3? Aí eu já tenho as incógnitas x, y e z. Então, aí nesse caso, eu teria um sistema que seria representado assim.
2x menos 4y menos 2z igual a zero. Perceba que essa equação que eu escolhi, ela é inclusive uma equação linear homogênea, porque o b é igual a zero. Depois, 4x menos 2y menos 2z igual a menos 2. Já essa segunda é uma equação linear somente, porque o b é igual a menos 2. E por fim, 3x menos 3y mais 3z igual a 24. Então aqui eu tenho um sistema linear 3 por 3, porque eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Quem são as incógnitas? X, y e z. E os números que acompanham essas incógnitas são ditas coeficientes. Se o termo é o termo independente, a gente chama esse termo independente de b. Sistema linear 2 por 2. Para esse tipo de sistema, a gente vai ter duas equações lineares e duas incógnitas, que são geralmente o x e o y. Então, em termos gerais, o que a gente vai ter é um sistema que vai ser o A1x mais o B1y igual a um C1. E depois, um A2x, de maneira genérica, mais um B2y, que é igual a um C2. Então, para esses sistemas, podemos resolver utilizando o método da adição ou o método da substituição, quando é possível. Então, a gente pode, tendo um sistema de 2 por 2, resolvê-lo tanto pelo método da adição, quanto o método da substituição, que seriam ferramentas mais viáveis para esse tipo de solução. Como que seria resolver pelo método da adição? Para resolver pelo método da adição, é necessário única e exclusivamente que a gente tenha elementos que a gente possa simplificar. E aí a ideia básica é tentar mostrar como fazer isso para qualquer tipo de sistema. Então, o primeiro passo aqui, se eu chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, pelo método da adição, seria multiplicar a equação 1 por 3. Então, se eu pego a equação 1 e multiplico por 3, eu tenho o seguinte resultado. Se eu faço vezes 3, eu tenho 3 vezes 3, 9. Então, 9x. Menos 3 vezes 2, 6. 6y. Igual a menos 12 vezes 3, que seria 36. Então, vou deixar aqui só indicado. Professor, mas por que você escolheu multiplicar pelo valor 3? A escolha do 3 é porque se a gente copiar agora de baixo, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter possibilidade de simplificar o 6 com o menos 6y. Por quê? Porque agora eu vou somar as duas, por isso o método é conhecido como método da adição, porque eu vou somar as duas equações. Então, nesse caso, a escolha do 3 foi proposital, porque eu conseguiria ter um número que seria menos 6y com um número que já estava lá, que seria o mais 6y. Então, quando eu for fazer esse tipo de exercício, eu preciso primeiro viabilizar qual é o melhor número a ser multiplicado, quando necessário, e depois fazer a adição normalmente. Então, aqui o que eu vou encontrar é o seguinte, eu posso simplificar esse com esse, e eu vou ter aqui a soma de 9 com 5, que dá 14x, e do lado do segundo membro, eu tenho menos 36 somado a 8, ou seja, eu vou ter um número igual a 28 negativo. Então, o meu x vai ser menos 28. O 14 estava multiplicando, vai vir para cá dividindo, e eu tenho então que o x vai ser igual a menos 2. Rapidamente a gente consegue encontrar o valor de uma das incógnitas pelo método da adição. Aí, a partir disso, eu posso pegar esse valor que eu encontrei aqui e voltar em qualquer uma das duas equações e substituir esse valor. Então, eu vou pegar a primeira. Vai ser, então, 3 que multiplica o x, que é menos 2, menos 2y igual a menos 12. Então, aqui vai ficar menos 6 menos 2y igual a menos 12. Vou passar o menos 6 para lá, ele vai positivo, vai ficar menos 2y igual a menos 12 mais 6. Então, vai ficar menos 2y igual a menos 6. Vou multiplicar tudo por menos 1. Explica-se a multiplicação por menos 1, porque nós não trabalhamos com os valores das incógnitas negativos quando a gente encontra.
Então, eu multiplico por menos 1 para poder fazer com que as incógnitas fiquem positivas. E aí, o restante, como ficar, ficou. Então, y é igual a 6 dividido por 2, então eu encontro que o meu y é igual a 3. Todo o sistema requer uma solução, e essa solução é um par ordenado. E esse par ordenado tem sempre aquela sequência do x e do y. Então, a minha solução sempre vai ter essas características aqui, ó. Então, como que ficaria a escrita da solução para esse problema? A solução dele, então, seria o menos 2 e depois o 3. É um par ordenado, ou seja, essa ordem vai ser muito importante na hora de resolver e dar a resposta do seu exercício. E como que ficaria a resolução desse problema se nós tivéssemos aí o método utilizado sendo da substituição? Bom, o método da substituição vai consistir em isolar um termo numa primeira equação ou numa segunda equação e substituir na outra. Então, eu vou pegar, de novo, vou chamar essa daqui de primeira equação e vou chamar essa daqui de segunda equação. E eu vou isolar o meu x na equação linear 1. Então, é esse o meu procedimento. Então, vai ficar 3x menos 2y igual a menos 12. Então, vai ficar 3x igual a menos 12 mais 2y. E vou passar o 3 dividindo. Então, x vai ser igual a menos 12 mais 2y dividido por 3. A partir daí, o que eu vou fazer é substituir essa minha equação com um x isolado, que eu vou chamar de 3. Vou substituir a 3 em 2. Ou seja, agora eu vou usar como base a 2, só que no lugar do x eu vou colocar aquele valor que eu encontrei na 3. Então, 5x mais 6y é igual a 8. Só que no lugar do x agora eu vou colocar quem? Todo aquele valor, menos 12 mais 2y sobre 3 mais 6y igual a 8. E aí agora aplicar a propriedade distributiva. Então vai ficar menos 60 sobre 3 mais 10y sobre 3 mais 6y, já vou deixar sobre 1 porque a gente vai ter que tirar o mínimo, igual a 8 sobre 1. O mínimo aqui, para quem não se lembra, basta fazer jogando o 3, o 3, o 1 e o 1. Então, esse mínimo aqui ficou bem tranquilo, né? Porque ele é bem pequenininho, todos os elementos têm que chegar a 1. Então, o meu mínimo vai ser o 3. Então, aqui do lado de cá vai ficar 3, do lado de lá também vai ficar 3. E aí eu vou fazer a divisão pelo denominador e depois a multiplicação do resultado pelo numerador. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, vezes menos 60. Aqui, menos 60 vai ficar só copiando. Depois, 3 dividido por 3 vai dar 1, vezes 10y. 10y. Mais 3 dividido por 1, 3 vezes 6 vai dar 18y. E de cá, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 8 vai dar 24. Vou poder cortar, porque ele está dos dois lados, eu simplifico isso aí. Vai ficar, então, 28y igual a 24 mais 60. Então, y vai ser igual a 84 sobre o 28. Então, eu vou chegar aqui, continuar do lado de cá, o meu y vai ser igual a 3. Se o y é igual a 3, então quer dizer que o x vai ser igual, voltando lá na 3, menos 12, mais 2 vezes o y, que é 3, dividido por 3. Então, o x vai ser menos 12 mais 6 sobre 3. O x vai ser igual a menos 6 sobre 3. Então, o x vai ser igual a menos 2. Se a gente olhar para a solução feita pelo método da adição,
a gente vai chegar nos mesmos valores. E tem que ser no mesmo valor, por quê? Porque as ferramentas são equivalentes. Então, a gente vai ter que a solução, novamente, tem que ser apresentada, é um par ordenado, menos 2 e 3 seriam as minhas soluções. Então, aqui eu consigo mostrar que, tanto pelo método da adição quanto pelo método da substituição, nós temos viabilidade de chegar no resultado. Como que seria a representação geométrica de um sistema linear 2 por 2? Então, vamos pensar assim, ó. Vou pegar a primeira equação linear e vou pegar a segunda equação linear. E vou substituir valores. Quais valores? Nós vamos substituir os valores que são relacionados a cada um, sendo o x igual a 0 e depois o y igual a 0. Então, se o x é 0, vai ficar 3. Primeiro, né? Então, aqui, primeiro. Se o x é 0, eu vou ter que 3 vezes 0 menos 2y igual a menos 12. Então, eu vou ter que menos 2y é igual a menos 12. Então, eu tenho que y vai ser igual a 6. E depois eu faço o y igual a 0. Então, eu vou ter 3x menos 2 vezes 0 igual a menos 12. Então, eu tenho que 3x é igual a menos 12. Então, x vai ser igual a menos 4. Então, aí eu já tenho condições de encontrar aí o valor igual a menos 4. Depois eu vou fazer a mesma coisa utilizando o x igual a 0 e o y igual a 0, só que agora para a segunda. Primeiro, então, quando o x igual a 0, o que eu vou ter? 5 vezes 0 mais 6y igual a 8. Então, 6y é igual a 8, y é igual a 8 sextos, que é o mesmo que 4 terços. Então, aqui eu vou ter 4 terços. E para o segundo, quando o y é igual a 0, eu tenho que 5x mais 6 vezes 0 igual a 8. Então, 5x é igual a 8. Então, x só pode ser 8 sobre 5. Então, aqui, 8 quintos. E aí eu vou usar esses valores encontrados nos interceptos de x e de y para montar duas retas, porque a gente sabe que dois pontos determinam uma reta. Então, o que a gente tem é o seguinte, temos aí novamente as tabelinhas montadas, de acordo com o que a gente fez na página anterior, e aí um plano cartesiano, onde a gente vai ter o posicionamento da reta, que seria representante aí dos valores da primeira equação linear, 3x menos 2y igual a menos 12, e o da segunda, que seria 5x mais 6y igual a 8. Se observarmos, os dois têm um ponto de intersecção. Que ponto de intersecção é esse? Exatamente os pontos onde você tem a solução da equação, ou seja, aqui menos 2 e aqui o 3. Se a gente observar lá, a solução foi justamente os valores de menos 2 e 3. Então, na verdade, quando você faz um sistema linear 2 por 2, quando você tem a intersecção dessas retas que compunham esse sistema linear, a intersecção é justamente a resposta do nosso problema relacionado ao sistema. Então, no caso ali, menos 2 e 3 seria o ponto de intersecção das duas retas no nosso sistema linear. Então, geometricamente, o ponto de intersecção das retas é a solução do nosso sistema linear. Como que eu posso classificar um sistema linear 2 por 2? Em geral, os sistemas, quaisquer que sejam eles, podem ser classificados da seguinte forma. O sistema ele pode ser possível, ou seja, ele vai ter solução, ou ele pode ser impossível, ele não vai ter solução. No caso de ser possível, ele ainda pode ser indeterminado, quando eu tenho infinitas soluções, ou ele pode ser determinado, apresentando uma única solução. Então, percebam, um sistema ele pode ser possível ou impossível. Caso seja possível, tendo solução, ele pode ser indeterminado, com infinitas soluções, ou determinado com uma única solução. Para um sistema linear 2 por 2,
genérico, o que a gente vai ter? A gente vai ter a seguinte situação. Lembra que a gente tinha escrito que o genérico é A1x mais B1y igual a C1 e A2x mais B2y igual a C2. O que a gente quer fazer é mostrar graficamente como que seria essa interpretação, né? A partir de quando eu faço a relação A1, A2, B1, B2, C1, C2, e nós temos sempre um valor constante para essa razão, a gente vai ter um sistema possível indeterminado. O que isso quer dizer? Significa dizer que nós temos infinitas soluções e que uma reta lá no nosso gráfico estaria justamente sobreposta à outra. Seriam retas coincidentes para todos os pontos. Isso é um sistema possível indeterminado, quando você tem todos os pontos coincidindo. Caso você tenha o A1 sobre o A2 sendo igual ao B1 sobre o B2, e isso sendo diferente de C1 sobre o C2, aí a gente vai ter um sistema impossível. Por quê? Porque a gente vai ter retas paralelas, e a gente sabe que retas paralelas não irão ter intercepto. Então, se elas não se interceptam, obviamente, a gente não tem solução para o nosso problema. E quando o sistema não tem solução, a gente está tratando de um sistema impossível. E por fim, se o A1 sobre o A2 for diferente do B1 sobre o B2, a gente sempre vai ter um sistema possível e determinado. As retas serão concorrentes e irão se interceptar em um único ponto, que afinal de contas é a definição de que é uma reta concorrente. Então, se houver uma constante A1, A2, B1, B2, C1, C2, sistema possível indeterminado, retas coincidentes. Se houver um valor igual de A1, A2, B1, B2, mas for diferente de C1 sobre C2, então eu tenho um sistema impossível. E por fim, se você tem o A1 sobre o A2 diferente do B1 sobre o B2, sistema possível determinado. Importante saber de como é o comportamento gráfico e também como é o comportamento algébrico para podermos analisar um sistema linear e já classificá-lo de forma mais eficiente. No mais, obrigado e até a próxima aula.